Vamos lá. Ó, como é que chama o cara aí, Cascão? O cara que deu a balada ontem, eu não sei, mas o que foi? Festa? O que foi? Mas o que foi que o John Vlogs deu? Aniversário dele? Parabéns, Deus te abençoe. Mas dá pra você parar de convidar o jogador do Corinthians, fazendo um favor? Por que você não convidou o jogador do Palmeiras, irmão? Porque lá se comemora título. E lá os caras não vão, não. É, os caras fazem festa pra comemorar título lá. E? E do outro lado tá difícil, né? Os caras foram na festa, mas você tá certo isso? Não, essa hora Cadê a não, festa? né? Tá? A festa Hora tá não, aí? né? Olha lá a festa. Falaram que são jogadores do Corinthians. Eu mesmo não sei quem são. É o Garro. Quem que é o outro? Carrilho? Mas não dá pra saber se é o Carrilho. O Hector eu sei que é, que o Garro lá agora é o Carrilho, não dá pra saber. Como é que eu posso provar que é o Carrilho? É só pegar a foto dele agora, se tiver cabelo... O que é essa moça aí? O Dorival precisa pegar o GPS dos caras. Ah, a galera que tá filmando. Solta aí, solta aí. Olha, essa câmera tá imunda. Ah, eu tô tentando mostrar, mas tá passando um monte de gente. Ah, os caras, o pessoal tava filmando eles mesmo, aí o Carrilho passou no fundo, aí os caras que fizeram isso aí. É o Carrilho? Não sei se é, cara. Deixa as mulheres, deixa passar, deixa ela, tira nós do ar. Ó quem chegou. Calma aí. Moiada morena, velho. 50 centavos só. Quanto? 50 centavos de vestido. Bem curtinho. Você filmou? Você chapou. Por quê? O cara chegou aqui e falou que não podia filmar. Eu não sei quem é esse rapaz aí, mas ele falou assim, ó, você tá filmando? Não, tava filmando, mas só que tava ao vivo, né? Aí filmou lá. Aí, ó. Agora não tem dúvida, é o Carrilho mesmo. Ontem foi a festa? Ele e o Buzeira. Foi ontem? Tá aí. Solta de novo tudo isso aí, vai só pra nós ver. Mas o que vocês apertaram o dedo aí? Botaram o dedo aonde? Ah, é assim mesmo? Aí veio do vídeo da senhora, tem que dar crédito pra senhora que filmou lá, pô. Vocês sabem quem é a senhora lá? Senhora não, uma pessoa... Aí, deixa essa... Dá uma olhada nisso, gente. Nossa, a fase nossa era ruim, hein, Souza? A sua não, Souza, lá em Porto Alegre. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês, calma. Essa câmera tá imunda. Ah, eu tô tentando mostrar, mas tá passando um monte de gente. É. E aí, Quesada? Eu teria tirado você de 5 Copas do Mundo se fosse hoje. Fala uma coisa pra vocês. Ó os porcos, velho. Para. Tela cheia! Tela cheia! Mas é tudo de branco mesmo? É casamento? É a festa do branco, né? É festa do branco? Depois todo mundo tá limpinho. Rapaz. A moeda das bolsas, tudo Louis Vuitton, cara, aquelas coisas. Menino. Dá uma olhada isso aí. Gente. Volta um pouquinho só pra ver lá. Volta só um pouquinho, volta aí. Volta tudo. Volta. Eu só quero ver. Não, aquele cabelo comprido lá. Gente, dá uma olhada. É a festa do cara. Como que chama o cara? Como que chama o cara? John Vlog. John Vlogs. Você é monstro, irmão. Você é o cara aí, velho. Parabéns, seu aniversário aí. Solta aí, olha lá. O que o cara tá falando esse aí? Calma aí. Atrapalha isso aí, o jogador que tá machucado? Eu acho que jogador machucado não pode estar nesse... Ah, pera aí, deixa eu falar. Você filmou? Você chapou. Por quê? O cara chegou aqui e falou que não podia filmar. Tá bom. Beleza, então. Corinthians perdeu pro Sport, 29 Pô, gente. Só que é o seguinte, ó, te falar uma coisa pra você, eu já saí pra caramba.
E os caras não tem jogo no meio de semana. Tá, só Jogo que tem uma coisa, só que 2 tá machucado. Desculpa, Veloso. Machucado não, cara. Machucado não. Machucado não. Machucado não. Pra mim, machucado, operado, não, desculpa. Mas cada um pense do jeito que quiser. E muitas vezes o torcedor corintiano fica bravo da gente dar bronca num Garro que faz um gol, ou do Memphis que tem 4 gols no campeonato. Sabe quantos gols tem o... Pode tirar isso aí. Sabe quantos gols tem o Reinaldo no Mirassol? No Brasileiro? 7 gols. O Reinaldo, lateral esquerdo, né? Lembra aquele dia ele com O Hélito Paulista. o Hélito Paulista, que ele estava no chão? Aí ele falou, que eu tô virando aqui. Falou, não. Aí o Hélito falou assim, o seu olho é pra baixo mesmo, lembra? Se olhar assim mesmo. Isso foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi no futebol. Não inventa não, já Não tava assim. inventa não, que o seu olho já era assim. O Reinaldo tem 7 gols. Sabe quantos gols tem o Memphis? 4. Sabe quantos gols tem o Neymar? 3. Garro 1. Sabe quantos gols tem o Garro? 1. E parece que o torcedor corintiano não deixa a gente falar do... Vamos lá. O Garro vem fazendo uma performance legal durante o ano. Veloso, Souza e também Quesada. Não, esse ano tá ruim. Só lê os números. Ó, os números dele tá muito abaixo, né? O jogador do ano passado e o jogador desse ano é completamente diferente. Não consegue ter uma sequência, não consegue ser decisivo e tá muito longe do de 2024. Souza. Futebol ele é pontual, a gente precisa ser pontual. Não dá pra gente estar passando pano pra ninguém, não. O torcedor lembra do Garro do ano passado. E quando se tem esse parâmetro, o cara tem que fazer por onde tá. Agora, não dá pra gente estar elogiando o cara que tem 5 assistências. Quesada. Os números do Garro são muito pobres, né? São terríveis, realmente. Eu acho o seguinte, você perguntou, né, Netão? Se isso atrapalha. Ajudar é que não ajuda, né? Porque se ele tivesse 25 gols em 25 jogos, você fala, pô, vai na festa do branco todo dia, né? Mas não é isso, né? Isso não é uma pobreza danada. Vamos lá, tem E o pior é que depende desse cara, né? Vamos lá, tem os números do Memphis aí, Cascão? Os números do Memphis. Por exemplo, os números do Memphis, esse ano, é ridículo. Pra mim também. Ridículo. Dá uma olhada. 2024, 14 jogos, 7 gols e assistência. O Facundos, que é fraco, é o mesmo número de gols. Aí, ó, 2025, 38 jogos, 8 gols só. 8 gols. 4 no Brasileiro. E 10 assistências. Pode isso, Veloso? Tá bem o seu Memphis Depay? Não, tá ruim também. 6 milhões por mês, hein? 6 milhões por mês. Do trio, o único que continua jogando e funcionando é o Yuri, que tá tendo problemas físicos, né? Lesões, fratura. Mas o único que tá com rendimento que lembra o ano passado é o Yuri. Os dois, tanto o Memphis como o Garro, estão nos números muito ruins esse ano. E olha que o ano passado foi importante até na reação que salvou o Corinthians do rebaixamento, mas esse ano está muito abaixo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um videozinho do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano, Craque Neto, na TV Bandeirante, aí reagindo a atitude aí dos jogadores do Corinthians que apareceram curtindo balada. Antes de falar desse assunto, quero falar um pouquinho do jogo do Corinthians contra o Flamengo, domingo, às 8h30 da noite, na Neoquímica Arena. O Corinthians acabou perdendo aí no último jogo para o lanterna do Campeonato Brasileiro, que já pode ser considerado rebaixado Brasileirão. A chance é remota do Sport se salvar. E o Sport acabou vencendo o Corinthians por 1-0. Na verdade, o Sport não havia ganhado de ninguém em casa. Havia ganhado um jogo só no Brasileirão, que foi contra o Grêmio no Porto Alegre. Mas no Recife não havia ganhado. Então o Sport tem apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Uma contra o Grêmio fora de casa e a outra foi contra o Corinthians lá no Recife. Então o Corinthians não jogou nada contra o praticamente rebaixado Sport e agora vai pegar o líder do Brasileirão. O líder. Flamengo tá jogando muito. Quinta-feira o Flamengo tem um jogo pela Libertadores, né?
Flamengo é um time que tem muita qualidade, desde o gol até no ataque. É um time que, mesmo poupando jogador, um time muito forte. Memphis Depay deve voltar domingo, porém, essa semana ele ainda não conseguiu treinar. Mas a boa notícia, se é que tem muitas notícias boas, que é muito pouco no Corinthians, a maioria das notícias são ruins, a boa notícia é que o atacante Guinegão está de volta e deve fazer dupla de ataque com Yuri Alberto. Então, um jogo extremamente importante, onde o Corinthians tem que pontuar. O Corinthians tem apenas 29 pontos na tabela e precisa, se começar a perder, cair, a pressão começa a surgir, jogadores começam a ficar incomodados, e aí você já viu, né? Aí a coisa desanda. Então o Corinthians tem uma grande oportunidade, porque depois tem o Internacional em Porto Alegre. Um jogo muito difícil, porque a equipe do Inter também é muito qualificada. Então o Corinthians tem uma sequência difícil, porque depois vai receber na Neoquímica Arena o Mirassol, que é um time encardido. É um time que tem o lateral esquerdo lá, que era do São Paulo, do Grêmio, Reinaldo, que tem 7 gols no Brasileirão. E olha, o Memphis Depay tem apenas 4 gols. Rodrigo Garro tem apenas 1 gol. Isso é uma vergonha. O Corinthians, que tem uma folha salarial aí de mais de 22 milhões de reais por mês, com o Memphis Depay ganhando em torno aí de 6 milhões por mês, e não está representando a torcida corintiana em campo. Não adianta, o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil e vai pegar agora o Cruzeiro. O Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, que pode acontecer. Dorival é muito bom quando joga uma Copa, um campeonato de mata-mata, né? Mas pode ser rebaixado no Brasileirão. Isso é muito triste, a gente ter aí essa preocupação de... Ano passado você viu, o Corinthians passou 30 rodadas no Brasileirão na zona de rebaixamento. Depois teve uma arrancada espetacular contra o Memphis, Garro e Yuri Alberto, assim, esplendoroso, jogando muito. Mas esse ano eles não conseguiram jogar bem, não conseguiram reencontrar. Então o Corinthians precisa de mudar essa situação o quanto antes possível. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de processo, vamos falar de condenação. O Corinthians acabou sendo condenado pela Corte Arbitral do Esporte, CRAS, a pagar 45 milhões para Matias Roja. E o Timão terá apenas 45 dias para quitar esse valor. Corinthians já tem um transfer ban por causa da dívida da contratação do Félix Torres junto ao Santo Laguna. Então o Corinthians tem que sofrer o transfer ban, não pôde contratar, só contratou o Vitinho antes, nessa segunda janela, porque não havia o transfer ban ainda. Quando veio o transfer ban, o Corinthians não pôde mais contratar. Com o Santos Laguna, o Corinthians também deve aí 45 milhões, ou seja, entre a dívida do Félix Torres com o Santos Laguna e a dívida com o Matias Roja de 45 milhões, o Corinthians deve 90 milhões, né? Timão ofereceu aí ao Santos Laguna 70% à vista do pagamento, mas o Santos Laguna não aceitou. Então o Corinthians precisa pagar o Roja nesses 45 dias, senão tem aí uma chance de sofrer outro transfer ban, né? E aí vem transfer ban, aí depois vem o transfer ban, são 2, e aí o Corinthians pode, depois de transfer ban pela Corte Arbitral do Esporte, pode vir a perda de pontos, pode vir também com a perda de pontos e para a zona de rebaixamento. Então o Corinthians vive uma situação dramática. E pior ainda que o Corinthians tem mais processo. Está tramitando aí um processo do Rodrigo Garro e do meio-campista, o volante Maicon. Então o Corinthians pode essa situação ainda ficar pior. E aí, Fiel, o que vocês acham dessa situação toda, né, dessas condenações do Corinthians por não pagamento? Qual que é a sua opinião? O que está acontecendo? Gente,
registre seu comentário aqui no vídeo, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora da dívida do Corinthians com a Caixa. Osmar Stabile acabou fazendo uma reunião com a Caixa para tratar aí das dívidas relacionadas à Neoquímica Arena. E nessa reunião, você sabe quem estava presente? Ele mesmo, Andrés Sanches. Qual a relação de Andrés com Osmar Stabile? Alguém sabe informar? Sendo que o Ministério Público acabou pedindo a exclusão dos ex-presidentes do Corinthians, Andrés Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves. Duílio e Andrés são investigados a respeito aí do cartão corporativo por gastos pessoais. Por gastos pessoais. É um absurdo as coisas que acontecem no Corinthians. A negociação com a Caixa visa aí diminuir os juros, né? A dívida do Corinthians, junto à Caixa, ela é cerca aí de 675 milhões de reais. Agora não entendi o que Andrés Sanches estava fazendo nessa reunião. O que Andrés Sanches estava fazendo nessa reunião? Está sendo investigado pelo Ministério Público, pediu exclusão desses ex-presidentes. Cara, no Corinthians acontecem umas coisas que você não consegue entender. E aí, fiel, o que vocês acham? Qual que é a sua opinião? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like, também deixa a inscrição no vídeo. Para fecharmos o vídeo, vamos falar um pouco da polêmica que o craque Neto acabou tecendo duras críticas contra os jogadores do Corinthians que apareceram curtindo balada de aniversário de um influenciador. Quem estava nessa balada? Tava André Carrillo, tava Rodrigo Garro e Hector Hernandes. Hector Hernandes já foi liberado do Corinthians. O Corinthians não conta com ele. Mas Garro, que tem uma lesão, e André Carrillo, que também está tratando de uma lesão. Carrillo pode voltar apenas ano que vem. Ambos estão machucados, entregue ao departamento médico se cuidando e foram curtir balada. Perdeu pro Sport. Eu não sei se essa balada foi antes ou se foi depois. Só sei que o jogador está dando a oportunidade da torcida cobrar. Por quê? Se essa balada foi antes, foi jogar com o Sport cansado, porque apareceu curtindo balada. Se foi depois, eles não preocuparam com a derrota, né? Então, a situação complicada, vexatória, difícil de entender. Mas eu gostaria de ouvi-los, saber da sua opinião a respeito de todas essas informações que a gente trouxe para o canal. Qual que é a sua opinião? Use o espaço no vídeo, registre seu comentário, deixa o like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação corintiana. E deixe também a inscrição no canal. Gente, não paga nada, não tem que gastar nada, é de graça. Nos ajuda, nos apoia. E não esqueça de ativar o quê? O sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo a respeito do nosso timão do coração e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.